É inegável a existência da prática de bruxaria e feitiçaria ao longo dos séculos, desde a Idade Antiga e muito provavelmente também, embora não haja registros significativamente sólidos, também desde a pré-história. Mas se tratava de uma atividade voltada para adivinhações, controle do clima, sucessos na caça ou na guerra e até mesmo poderes sobre a sexualidade e o desejo. Segundo Carlo Ginzburg, as principais influências pagãs que formaram os mitos das bruxas e feiticeiros na Baixa Idade Média foram as tradições greco-romanas, tais como as deusas Hécate, Diana e as grandes mães, como as de Creta e as do Mediterrâneo em geral, a cultura dos povos celtas, com seus cultos a divindades noturnas e também ligadas à terra e ao submundo, os povos germânicos e nórdicos, com suas crenças em magia, oráculos e feitiços, como por exemplo também as runas, bem como crenças em seres sobrenaturais, como são os anões, os elfos e essas outras entidades, fadas, por exemplo, e a cultura eslava, e essa tradição xamânica que é muito presente, muito forte nessa cultura, mas também a sua ideia de interação com os mortos-vivos, que é o caso dos vampiros e lobisomens. São entidades que vêm dessa cultura eslava. No caso da Europa mais ocidental, a gente vai encontrar, na Baixa Idade Média, um fenômeno muito interessante. À medida em que a população foi saindo das cidades grandes que estavam sob o poder do Império Romano e, por causa das migrações bárbaras e, consequentemente, com a queda do Império Romano, essa população se refugiou em regiões do interior do continente, longe das principais cidades, que eram os primeiros pontos de saqueamento, essa população voltou a entrar em contato com as culturas regionais mais antigas, que eram associadas ao povo celta, ou mais do que associadas, eram culturas de práticas dessa população, desse povo celta. Esse movimento levou ao que a gente compreende hoje como o fenômeno do feudalismo, ou seja, essa região do interior, essa região longe dos grandes centros urbanos, passou a ser coordenada por representantes da realeza, eram pessoas nobres, que construíram também castelos ali naquela região. Os castelos da Idade Média eram construções arquitetônicas de defesa, ou seja, eram quase como praças de guerra. Elas tinham muros altos, tinham torres, muito diferente dos castelos renascentistas, por exemplo, que eram abertos e que tinham uma arquitetura muito mais amigável. Essa arquitetura dos castelos medievais antigos, ela era uma defesa contra essas migrações desses povos chamados bárbaros, mas que eram povos que não estavam de acordo com a lei romana. Por causa disso, a população se fixou ali ao redor desses castelos, porque eram regiões que garantiam algum tipo de segurança, mas tinham uma prática voltada para o campo. A palavra pagão, em latim, paganos, significa camponês. Então, o que se chamam de práticas pagãs são práticas associadas a esse povo camponês que, ao retornar para o campo a partir das ameaças que as grandes cidades sofriam em função das migrações desses povos chamados de bárbaros, fez com que essa população, que estava cristianizada, que estava já então sob a influência de uma cultura cristã, voltasse a ter contatos com o que se chamou de uma cultura pagã, mas que era principalmente de influência celta. Antes que a gente avance um pouco mais nessa cultura celta, vale a pena a gente compreender essa diferença entre esse mundo pagão ou esse mundo ligado às forças da natureza e outro mundo que seria o mundo urbano, o mundo ligado às leis de uma cultura tradicional, no caso a cultura romana, mas que também está ligada à tradição grega. Para o grego Eurípides, o homem representava a ordem, o que se chamava em grego de nomos, ao passo que os animais e as mulheres significavam a physis, o selvagem, a natureza, a parte indomável da natureza e, por extensão, a ausência de lei, algo que estaria fora da cultura e das normas sociais. Por isso,
O homem precisava proteger tanto a si mesmo e a sociedade, quanto a mulher dessa natureza indomável e de sua selvageria. Mas, entre os celtas, o mundo natural era um mundo, como diria Jung, luminoso. Era um mundo que estava ligado a uma percepção do que é maravilhoso, do que é fantástico. Quando se tratava da ordem entre o humano e o divino, a physis, ou seja, essa dimensão da natureza, era mais importante que o nomos, ou seja, essa dimensão da cultura. Tanto os animais quanto as deusas deviam ser considerados como especialmente próximos ao universo sagrado. E esse universo sagrado era importante no cotidiano e na existência do povo celta. Para os celtas, uma imagem de um animal era uma deusa ou um deus, tanto quanto uma imagem em forma humana. Não se tratava de uma representação, mas de uma presença. A deusa, em sua essência, estaria presente e se manifestando em qualquer dessas circunstâncias e não precisava ser tangida pelo masculino para que o mundo humano estivesse livre do caos. Uma vez que o mundo físico e o espiritual eram praticamente o mesmo, a prática do que se chamava de magia era comum entre os celtas. Não se tratava de um exercício restrito aos druidas ou aos sacerdotes. A magia não seria considerada sobrenatural, mas uma das formas de contato com a natureza. Por isso, as mulheres continuaram a praticar a magia mesmo após o desaparecimento dos druidas, porque se tratava de uma tradição cotidiana e não ritualizada por meio de um sacerdote ou de um templo. Era uma prática simples que se fazia em função do contato com a natureza e as suas forças. Uma categoria mitológica feminina entre os celtas, então, é a feiticeira. Uma mulher espírito que atrai, na maioria das vezes, homens para a fronteira do mundo sobrenatural e geralmente lhe provoca infortúnios. Segundo Miranda Green, que a gente já citou em outras aulas, a identidade dessa feiticeira costuma ser ambígua, porque não há clareza sobre a qual mundo ela pertence. E por que não haveria clareza? Porque para os celtas não existe uma fronteira nítida entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Ainda, de acordo com a Miranda Green, amaldiçoar, julgar um feitiço ou seduzir são atos relacionados com o controle praticado por pessoas que têm, ou pelo menos diriam ter, poderes sobrenaturais, mas que não possuem necessariamente origem divina, nem uma ligação com o que é divino numa esfera sobrenatural. Na mitologia celta, muito frequentemente, essas praticantes da magia são, como nós dissemos antes, mulheres. Suas atitudes de dominar um homem e, muitas vezes, desprovê-lo de sua virilidade poderiam ser interpretadas como um ato de rebeldia contra a dominação masculina. Contudo, Miranda Green realça a possibilidade de se tratar de uma justa posição das culturas cristã, que seria patrilinear, e da cultura celta pagã, de origem matrilinear, de modo que isso não é necessariamente uma tentativa de dominação, é mais um conjunto de fantasias atribuídas ao fato de essas mulheres terem autonomias, inclusive autonomias de acesso a esse mundo considerado sobrenatural.